Olá, meu nome é Tamires, este é o canal Gaveta Abandonada e hoje eu vou falar sobre a nossa viagem para Amsterdã, na Holanda. Amsterdã é uma daquelas capitais da Europa que vale muito a pena conhecer porque é uma cidade muito bonita. Amsterdã não é uma cidade barata, principalmente em termos de hospedagem, mas vale a pena ficar em algum hotel ou em algum hostel, enfim, que fique próximo ao centro da cidade, porque ela é uma cidade bem pequena e principalmente ali na região do centro o transporte público não é muito bom. Então tem várias ruas ali que carros não podem entrar, que tu tem no máximo um tram, que são aqueles trens de superfície. Então ela é uma cidade muito voltada, assim como é a sua fama, ela é muito voltada para a bicicleta e para o pedestre. Então vale a pena gastar um pouquinho mais numa hospedagem, mas ficar próximo do centro porque tudo vai ser feito a pé. Nós ficamos 3 dias inteiros na cidade, mas metade de um dia, ali uma tarde, que foi o dia da nossa chegada. Além disso, a gente usou Amsterdã também como base para um dia de bate e volta em algumas cidades que ficam ali próximas. Então, no total, a gente ficou 5 noites na cidade. Então, eu vou contar um pouco como a gente dividiu esses dias na cidade. Que a gente chegou, a gente aproveitou para conhecer um pouquinho ali próximo do nosso hotel, né? Então a gente foi até a Museum Quartier, que é uma quadra, digamos, uma praça, uma quadra, onde se concentram os principais museus da cidade. O Rijksmuseum, não tenho ideia como é que se fala, vou deixar o nome aqui, o Museu do Van Gogh, entre outros museus. E ali também era a praça onde se localizava o letreiro, o I Am Amsterdam, que era um ponto muito famoso de turismo da cidade. Quando a gente foi ainda existia. Esse letreiro ele foi retirado e existe um site oficial da cidade onde eles dizem aonde você pode encontrar esse letreiro. No dia seguinte, nós fomos até o Vondelpark, que é o principal parque da cidade. Ali a gente ficou bastante tempo caminhando, acho que foi em torno de 2 horas. Já começamos a pegar aquela chuvinha tradicional da cidade, mas continuamos caminhando ali um pouquinho. É um local legal de pegar uma bicicleta e conhecer, porque ele é um parque bem grande, mas dá pra fazer caminhando também, que nem a gente fez sem problemas. Dali a gente foi depois pro The Hallen, que é como se fosse um shopping a céu aberto. Ele tem uma estrutura diferente do shopping, mas o principal dele ali, que é legal para a parte de turismo, é o Food Hallen, que é uma praça de alimentação, que é um local onde tem várias opções de comidas e bebidas. A gente optou por almoçar por ali. Ele tem um ambiente bem legal, é bem praça de alimentação, tem as mesas são compartilhadas, o local das bebidas é um local único. Tem vários tipos de restaurante, vários tipos de comida. E ali a gente aproveitou para comer, para provar as meatballs, que são bem famosas nessa região. Depois a gente passeou um pouquinho e aproveitou para ir na Heineken Experience. Mesmo para quem não gosta de cerveja, é uma experiência bem interessante. Eles conseguiram criar um museu interativo bem legal para conhecer tanto a história da Heineken em si, quanto a parte de fabricação de cerveja, a história de cerveja, como é que funciona. Tem alguns jogos, tem, para quem gosta de futebol, tem toda uma área voltada para os clubes que a Heineken é patrocinadora. É uma experiência bem legal mesmo. O tour ele termina num bar, um bar fechado, que tem música, uma luz mais baixa, bem clima de noite mesmo, onde você pode tomar 2 cervejas, que tá incluso no ingresso, né? Tá incluso na parte do valor do ingresso. Na época que a gente foi, aqui é o ticket da experiência, na época que a gente foi, a gente pagou 19 euros. É um pouco caro, sim, mas é uma experiência que realmente é bem interessante. É um museu bem diferente do que a gente está acostumado. Eu acho que vale a pena conhecer.
Depois a gente foi até o Albert Kuip Market, não sei se é assim que se fala também, que é um mercado de rua, bem pertinho ali da Heineken, que é um mercado assim bem de tudo. Tem de tudo, tem comidas, tem bebidas, tem roupas, tem horas que parece meio que um camelódromo também, mas é um mercado bem legal, é um local legal para experimentar o stroopwafel, eles fazem quentinho na hora, ali fica uma delícia, para experimentar aqueles peixinhos crus que eles têm também, que a gente não teve coragem de experimentar, que não é o nosso gosto. Mas é uma região bem legal, assim, dá uma caminhadinha por ali, não é muito longo, acho que são umas 2 ou 3 quadras que são fechadas também só para pedestre. Ele funciona mais no horário comercial, tem que dar uma olhadinha sempre no horário para não ir muito no final da tarde. Mas dá uma passada ali, pegar alguma coisinha para comer, é um local bem legal de caminhar também. A gente resolveu conhecer o famoso Red Light District, que é aquele local onde ficam, enfim, as mulheres, né, em vitrines e, enfim, é um local de prostituição que existe em Amsterdã. Nós optamos por não ir muito mais tarde do que isso, porque foi uma região que, apesar da gente saber que a gente está numa capital europeia, que tem uma certa segurança, é uma região que não nos agradou muito no clima que ela vai ficando pela noite. Mas a gente passou por ali pela curiosidade, acho que é um local que tem que passar, Amsterdã é isso, né, também, e vale a pena conhecer, é curioso, a gente fica com um pouco de vergonha, um pouco de curiosidade para enxergar as mulheres. É uma região que não pode filmar, não pode fotografar, mas que, enfim, vale a pena dar uma passada para conhecer também. No segundo dia, nós começamos o dia indo na casa da Anne Frank, que também é outro ponto muito famoso da cidade. Aqui é importante ressaltar que tem que comprar o ingresso com a maior antecedência possível. Nós compramos assim que abriram os ingressos para o dia que a gente estaria lá. Então isso acho que foi 2 meses antes, mais ou menos. Não vale a pena ir para lá se não tiver ingresso, porque é uma fila muito grande e vai levar muito tempo para entrar, vai acabar perdendo todo o dia. Também é um local que não pode tirar foto, não pode filmar, mas é aquelas experiências que elas são impactantes, mas eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é aquele tipo de coisa que, por ter muita gente, também perde um pouco aquele impacto que a gente teria. Então, assim, é uma casa bem pequena, é importante deixar isso bem claro, é uma casa bem pequena, vai muita gente, mesmo tendo ingresso, mesmo tendo separação, e aquele momento que é um dos principais de todo o passeio, que é o momento em que a gente conhece o local onde eles ficaram escondidos, é uma fila de gente, uma pessoa indo atrás da outra para subir a escada, para conhecer os locais. Então é aquele tipo de local que acabou ficando muito turístico, não que isso seja ruim, porque eu acho que é importante todo mundo conhecer a história, mas é uma sensação muito parecida com o que a gente teve quando foi para Auschwitz, que é tanta gente ao teu redor que tu também não consegue parar e efetivamente sentir aquela pausa, aquele pensamento, aquela questão mais crítica que é necessário, né? A gente fica sempre com tanta gente em volta que a gente não consegue parar para isso. De qualquer forma, eu acho que é uma experiência que é necessária e que ela vale a pena, mesmo com todas essas questões, com esses poréns da quantidade de gente. Depois, nós fizemos um free walking tour, que é uma experiência muito legal, a gente sempre tenta fazer nas cidades, porque é uma forma de conhecer um pouco da história, um pouco dos pontos turísticos e de uma forma um pouco mais descontraída e mais barata do que fazendo um tour pago, reservado antes. Então, para esse passeio, a gente escolheu a empresa Freedom Tours, que é este nome aqui, tá? Não sei se a câmera vai focar. Foi uma empresa que fechava ali com os horários que a gente queria, tinha várias resenhas boas. E a gente pegou o horário da 1h, não sei se a gente deu muita sorte, mas a gente fez o tour praticamente sozinhos. Tínhamos nós, mais um casal e um outro grupo com filhos. Era muito pouca gente, normalmente esses tours tem bastante gente.
O guia foi muito simpático, explicou bastante, estava sempre disponível ali para tirar as dúvidas, e no final eles dão ainda um postalzinho da cidade, da forma como a cidade era, a praça central da cidade era antigamente. Achei uma experiência bem legal e recomendo a empresa se vocês quiserem fazer. Dali a gente foi para a estação central da cidade, onde a gente foi comprar os tickets para aquele passeio do dia seguinte, dali pelas cidades próximas. Depois aproveitamos para conhecer o famoso estacionamento de bicicletas que tem no Mercado Central, que é muita bicicleta, é uma coisa muito surreal pra gente no Brasil, né? Porque a gente não tem esse costume. Tem que ir olhar porque é surreal realmente a quantidade de bicicletas que tem nesse local. Depois a gente resolveu ir no restaurante que é conhecido por ter a melhor torta de maçã de Amsterdã, que é o Winkel 43, ele é perto ali dessa região também. É um restaurante que vale a pena, a gente foi só comer a torta e tomar um cafezinho. É uma torta muito boa realmente, não sei se é a melhor torta de maçã que eu já comi na vida, mas é uma torta bem gostosa. Se tiver um espacinho, acho que é um local que vale a pena passar e conhecer e provar, enfim, e daí tirar suas próprias conclusões se é ou não a melhor torta de maçã. Estando ali pelo centro, a gente depois ficou passeando pela região. Todos os dias a gente fez isso, né? Eu não vou ficar me repetindo muito, mas a cidade é pequena, então toda hora a gente passeava pelas ruas. Amsterdã é uma cidade muito bonita. Ela tem vários canais e tem vários cantinhos e casas antigas. E toda hora, assim, é um local de tirar foto, assim, porque é tudo muito bonito mesmo. Então ali, esse dia em especial, a gente já estava pelo centro, todas essas atrações do dia, elas são muito próximas ali da região mais central da cidade. A gente aproveitou, já que a gente já tinha passado com o tour, para voltar em alguns locais, parar um pouquinho mais, tirar mais fotos. Passeamos bastante pelas ruas de comércio que tem no centro. Tem uma rua muito grande fechada para pedestres ali, que pode ser acessada, por exemplo, da Praça Central, que é a Dam Square. Então, assim, é aquela rua para passar, assim, num dia de passeio mesmo, de quiser fazer umas compras ou só quiser conhecer um pouquinho das lojas que tem por ali. No terceiro e último dia, a gente foi no Museu do Van Gogh, que foi o museu que a gente escolheu para conhecer. Dentre os vários museus, que nem eu falei antes, que existem na cidade, a gente optou pelo no do Van Gogh. É importante também ressaltar que não tem bilheteria no local, é preciso comprar os ingressos antes pela internet para poder ir. Então também se programe, não tem muito problema em comprar, a gente comprou um dia antes, na época que a gente foi bem tranquilo. Então fica a dica para não acabar indo lá, se programando e depois não conseguindo entrar. O museu é bem legal, ele é obviamente voltado só para as obras de Van Gogh. Ele tem um início que é um pouquinho mais interativo, falando um pouco da doença que ele passou. Depois mostra um pouco toda as obras na trajetória do Van Gogh. É um museu que achei bem interessante, acho um museu que vale a pena. Mas tem outros também, né? Ali tem o Rijksmuseum, que é o maior da cidade, a gente acabou não indo, mas também é um museu que parece ser bem interessante e tem vários outros. Então dê uma pesquisada e veja qual que se enquadra mais com o tipo de turista que você é. Depois a gente fez um outro tipo de passeio que é muito famoso na cidade, que é os passeios de barco pelos canais de Amsterdã. A gente acabou olhando por ali mesmo, vendo alguma empresa que tinha por ali. A gente pegou uma daquelas empresas grandes, mais famosas de turismo, daquelas que tem no tour o fonezinho para tu já ir ouvindo. Tinha várias línguas, para quem tem dificuldade com o inglês, por exemplo, é uma boa opção. Mas, sinceramente, eu não achei um ótimo tour, porque perdeu um pouquinho essa graça, eu acho que por ser tudo gravado. É um tour que eu achei um pouco longo, além do que era necessário. A gente levou bastante tempo, acabou sendo um pouquinho cansativo, principalmente no final. A gente ainda pegou chuva. Então,
o que eu recomendo, se possível, é ir num daqueles tours onde os barcos são abertos. Então, se o tempo permitir, tanto em questão de chuva quanto em questão de temperatura, acho que é uma experiência bem mais interessante fazer num barco aberto, com alguém contando a história ali na hora, que fica um passeio mais dinâmico e normalmente muito mais divertido. Não podendo, eu acho que de qualquer forma esse passeio ele foi interessante porque tu tem uma visão um pouquinho diferente da cidade. Tu chega bem pertinho daquelas casas-barco que tem por ali, consegue ir conhecendo, assim, tendo realmente uma outra visão da cidade, o que é também bem interessante. Mas fica a dica, se puder, faça o passeio num desses barquinhos abertos, que eu acho que deve ser bem mais legal do que nesse fechado. Voltando ao centro, a gente foi num local que se chama Beginhof. Ele é um local que fica escondido porque todo mundo sabe como chegar hoje em dia, mas se você estiver só passando, realmente é bem complicado de encontrar ele. Mas é uma praça onde era um local que antigamente ficavam irmãs, e hoje ele abriga a casa mais antiga de Amsterdã. E também, por toda a história do local, ele tem uma igreja católica que por muito tempo ela ficou escondida, principalmente na época onde os católicos foram perseguidos na Europa. Então é um local com bastante história, é um local bem antigo, com várias casas antigas, muita gente mora ali, então tem uma restrição de horário para entrada, tem restrição de locais onde pode passar. Mas é um local muito bonito, muito bem cuidado e cheio de história que vale muito a pena. Então foi isso que nós fizemos nesses dias. Como eu falei, Amsterdã é uma cidade que vale muito a pena caminhar, curtir os canais, parar para ver aquele monte de bicicleta passando de um lado para o outro, as pessoas numa velocidade incrível. Possivelmente você vai ver algum acidente de bicicleta, assim como a gente viu, porque é muita bicicleta e é muito pedestre ao mesmo tempo, então vira e mexe tem algum acidentezinho. É uma cidade cheia de contradições, né? Ao mesmo tempo que tu tem toda uma liberdade sexual e na questão das drogas. Ouvindo a história, tu sabe que não é tão liberal assim quanto a gente acredita. Então é uma cidade muito legal de conhecer, é uma cidade com muita história. É uma cidade muito diferente do que se a gente está acostumado, então eu realmente recomendo a cidade. Como eu falei antes, acho que 3 dias é um tempo bem legal para conhecer tudo, aproveitar a cidade, conseguir driblar um pouquinho a chuva e aproveitar ao máximo. Então tá, até a próxima. Tchau, tchau!